Vamos lá então. Hoje estamos aqui conversando com o seu Rubilar Barnesch. É muito interessante, a gente vai tentar fazer aqui uns episódios contando um pouquinho da retinose pigmentar ou de graves doenças de visão, porque as pessoas falam muito na cegueira total e inclusive no Brasil, né? A gente vê muita atenção à cegueira, mas ninguém dá atenção à baixa visão. É, E hoje é uma população super importante, né, seu Rubilar? Eu até não sei qual é o número a nível de mundo ou de Brasil. Na Europa a gente vê muito mais frequente isso, e é. as pessoas atentas a ajudar, a cuidar e assistência, né? Enfim, com Pelas pessoas que têm a informações baixa que me visão. chegam, até onde eu tenho conhecimento, fala-se em 50 mil portadores de retinose aqui no Brasil. É muito pouco, né? É. O que dificulta, inclusive o investimento em pesquisa, né? Mas além da retinose existe Stargardt, existem várias Sim, doenças eu que estou me geram a referindo baixa visão, tão né? somente à retinose, né? Sim. Que, por outro lado, também em termos mundiais, fala-se em 300 milhões, o que também é muito pouco, né? Talvez por isso a dificuldade da evolução na pesquisa, né? Os investidores não têm muita coragem para Eu investir confesso que na Itália eu encontrei bastante mais atenção assim para esse tipo de problema. Aqui no Brasil, desde pequena, minha própria família, né, não sabia muito como lidar porque a gente não tinha muita informação. E na Itália a gente já vê muito mais presente isso, as pessoas preocupadas, já tem mais estudos, já tem mais um pouco desse lado social, né, em dar atenção para esse tipo de deficiência. Então, me senti um pouco mais confortável, assim, no ponto de vista, né, é, de ter algo ao nosso alcance, né, que a gente possa ter uma vida mais normal, que eu acho que é isso, né, seu é, Rubelar? A gente tentar ter uma vida normal, apesar de sermos, né, deficientes visuais, a gente ter um pouco esse dia a dia de poder trabalhar, de poder nos locomover, enfim, fazer as nossas atividades com mais liberdade, né? ela nunca dificultou as minhas atividades diárias, né? Estou nos 80 anos aí, ainda enxergando relativamente bem, né? Tendo a minha atividade na empresa, onde fundei há quase 30 anos. Então, isso tem me facilitado muito no meu dia a dia. E conto com a assessoria aí dos meus colaboradores, que me acompanham aí no dia a dia. Então, isso não tenho sofrido limitações por força dessa deficiência visual. O seu Rubilar tem a empresa Equatorial, que é uma referência em planos de saúde, né? E administra aí uma equipe de quantas pessoas, né, seu Rubilar? Nós temos uma equipe direta da ordem de 40 colaboradores e indireta da ordem de 200 colaboradores que contribuem com o nosso dia a dia. Nós somos uma concessionária da Unimed e da Dentalune aqui em Curitiba, né? E entrando na dificuldade da visão, seu Rubilar, como é que o senhor faz? Porque é legal, a gente já estava aqui batendo um papo, né, trocando um pouco de experiência, porque cada um acaba desenvolvendo o seu método, né? Hoje em dia a gente usa muito o celular, os sistemas de voz, que isso aí salvou a minha vida mesmo para trabalhar. Enquanto eu fiz a faculdade de Direito, eu ainda um pouco enxergava e conseguia ler os códigos já com a ajuda de uma pequena lupa. Mas hoje em dia eu já não leio mais nada no papel. Então é tudo com a ajuda realmente dos telefones, dos sistemas, da inteligência artificial, que isso tem ajudado bastante, né? Então, como é que o senhor, né, se organiza no seu dia a dia? Para a gente poder também conversar com quem está seguindo e que tem, né, algum tipo de problema, possa ter experiência. Eu quero acreditar que eu sou um pouco mais comodista do que você. Eu resolvi contratar a Ruth, que me acompanha, minha secretária, então ela facilita bastante o meu dia a dia aí, sabe? Inclusive, até ela amplia, eu posso ler de maneira ampliada, mas até ela lê bastante para mim também, mas eu não teria dificuldade também de leitura, uma vez ampliada a fonte, eu teria condições. Agora, a mobilidade externa, eu prefiro ter a assessoria dela para que eu evite acidentes, né, que possa isso me prejudicar a minha mobilidade, né? É porque também existem muitos graus, né, seu Rubilar, de baixa visão. Tem gente que enxerga ainda
Relativamente, eu, por exemplo, o meu é mais ou menos a metade da visão que eu tenho. Então, assim, se eu tô na área externa, caminho numa calçada, principalmente num percurso que eu conheço, eu até vou bem. Agora, se tem buraco, tem degrau, eu tenho que estar com bastante atenção caminhando. E se eu entro dentro de um prédio ou de um ambiente, daí já que tem uma diferença de iluminação, isso já me complica também, porque na hora eu preciso esperar um pouco para poder me situar, né? Sem aí uma iluminação adequada, enfim. E a leitura também cansa muito, por mais que use o sistema de voz, ficar sempre na frente, né, do telefone ou do computador, me cansa demais. Eu venho sentindo muito essa dificuldade agora nos últimos tempos, sabe? Uma das características da retinose pigmentar é a redução do campo visual, né? Então, o meu caso é da periferia para o centro. Então, a minha visão periférica é bem reduzida, é da ordem de 25% apenas. Sim. Então, eu tenho uma visão central relativamente boa, mas então. periférica realmente é bem restrita. O meu é o contrário. O meu já é o centro, porque a retinose ela tem das duas formas, né? Tem também a que é o contrário. Ela começa no centro e a periferia tem uma visão um pouco melhor. De certo modo, até... quero acreditar, eu não tive essa condição, que talvez me facilite um pouco mais, né? Pelo fato de eu ter uma visão central relativamente boa. Mas a periférica, realmente, isso prejudica. Você falou nos buracos aí, então, os postes, os buracos, os obstáculos que a gente encontra pela frente, né? E é uma coisa, né, seu Rubilar, assim, a gente já tinha amigos em comuns, né, de alguns anos, e a gente ainda não se conhecia, porque essa coisa da baixa visão, a deficiência visual, como a gente falou aqui no início, ela é muito pouco falada, né, ou as pessoas reconhecem os cegos, totalmente cegos, e a baixa visão, ela não é muito identificada ainda pelas pessoas, né? Muita gente nem sabe que eu tenho problema de vista, às vezes, né, acham que a gente é mal educado porque não olha direito, não enxerga direito, não cumprimenta direito. Então, a gente fica numa situação embaraçante também. Mas a gente precisa, hoje, já se fala muito mais nisso, né? Como eu falei, não só a retinose pigmentar, existem várias doenças que dão essa característica, né, de baixar a visão. Então, é realmente uma coisa que a gente precisa trocar experiência, ideia. E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história de vida. Como é que foi a descoberta da doença, com que idade, como é que foi, né, passar por isso. E que eu acho que isso é uma coisa legal da gente compartilhar também. Uma das características da retinose pigmentar é a cegueira noturna, né? Que é o meu caso também. A deficiência visual noturna. Então, já nos meus primeiros passos de vida, com 2 anos de idade, a minha mãe já percebeu que quando anoitecia eu já tinha dificuldade. E eu comecei a ir no oftalmo já com 2, 3 anos de idade, né? E à época nem se comentava em retinose, né? Então os oftalmos diziam, o seu filho tem cegueira noturna. Era a denominação usual da época, isso faz 80 anos, né? Então, ali eu comecei a tomar vitamina A, vitamina B, enfim, bife de fígado. E aí foi, né? E aos 20 anos é que um oftalmo me questionou sobre o meu campo visual. Até então, médico algum teria me comentado isso, né? Como é que está a sua avaliação do campo visual? Digo, opa, doutor, essa pergunta ninguém me fez até então. Então aí é que eu comecei a perceber os motivos pelos quais me levavam a bater com a perna em obstáculos, com a testa em algum lugar, né? Com o ombro. Eu digo, ainda agora entendi, porque dessas deficiências que eu tenho em função da redução do campo visual. E o senhor achava que era a visão normal, de não enxergar lateralmente. Eu enxergava muito bem. Eu tive um desempenho no dia a dia até os 50, 60 anos, relativamente bem. Eu parei de dirigir agora, faz 10 anos. Até então eu dirigia normal, né? Aí
até que um retinólogo aqui de Curitiba diz, olha, é conveniente e adequado que você entregue a chave do carro para alguém. Pare com isso aí, né? Porque com essa redução do campo visual não é recomendável que você ande por esse trânsito meio desordenado que nós temos em Curitiba. E aí, então, eu parei de dirigir, mas até então eu tinha esse desempenho normal, até de certo modo, né? Olha, muito bem. E um pouco essa questão, como é que o senhor, né, conseguiu abrir uma empresa, fez uma família linda também. É muito interessante a gente, né, pensar. É que o senhor já veio desde pequenininho, né, com essa dificuldade. Mas quais são, assim, as dificuldades no seu dia a dia, né? Porque às vezes a gente desanima também. A gente tem que ter muita motivação, né, para poder seguir em frente, para poder, de repente, um dia se machuca, o outro dia não consegue ler. Enfim, é cada dia uma dificuldade que a gente enfrenta, né? É, Muito mais do que uma pessoa normal, porque é claro que todos têm as suas dificuldades. E eu, de qualquer forma, ainda agradeço muito, porque a visão, bem ou mal, a gente consegue ter uma saúde, né, boa e a nossa vida não influencia, né, na nossa vida, enfim, na nossa saúde. Então, é, isso é muito satisfatório e eu acabo que agradeço muito, sabe? Porque a gente vê tantas coisas tristes por aí, né? sim. Então, isso é muito importante. E até uma coisa que eu sempre disse, quando a gente tem uma dificuldade, qualquer que seja, a gente precisa nos preparar ainda mais para poder superar esse obstáculo, né? Então, por isso que eu sempre tentei estudar muito, fiz mestrado, fiz doutorado, e eu nem sei dizer como, porque eu consegui atingir, assim, níveis de estudo, de preparo, nunca me dei por satisfeita, sempre buscando Então, novidades, né? Então, enfim, acho que isso ajuda muito. Queria que o senhor contasse um pouquinho desse dia a dia, né? A família também, a empresa. é, na verdade, eu durante quase toda a minha vida, eu não tive limitações por força da presença da retinose no meu dia a dia, né? Tanto que estudei, trabalhei, de certo modo, normalmente, né? Fiz os cursos, fui diretor de escola na área técnica em agricultura, regime de internato, convivia 24 horas na escola, né? Então, isso nunca foi um fator limitador da minha atividade diária. Viajei por força de trabalhos em empresas multinacionais, das quais eu fui diretor, e viajei pelo Brasil todo, conheço praticamente todo o país, de ponta a ponta, né, viajando direto, sem nunca ter problema de limitação. E por força da minha saúde também, isso também me ajuda bastante. Afora a questão da saúde, da deficiência visual, a minha saúde é muito boa. É, Né? isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom. Eu tenho um acompanhamento dioturno aí com os meus geriatras, com o meu cardiologista, né, o oftalmo. Então, essa saúde preservada, de certo modo, né, isso me ajuda bastante no meu desempenho diário aí. E eu conto também, com você falou a questão da família, o apoio familiar, isso é fundamental também. Eu tenho 4 filhos que me ajudam bastante. 2 deles, inclusive, trabalham comigo na empresa, né? Então, eu conto com esse apoio dentro da empresa. Todos os colaboradores têm uma atenção muito especial também comigo. Todo esse apoio que eu recebo, tanto interno quanto externo, tem me facilitado muito o meu dia a dia. Então, eu não tenho experimentado limitações, deficiências de modo algum, né, por força da presença da retinose. Ao contrário. E aí, pelo que eu verifico hoje no dia a dia, o sem número de pesquisas, né, que a gente vem acompanhando aí no tocante uma busca de uma solução para a retinose, isso me motiva muito, né? De modo que eu tenho muita esperança que ainda eu possa ter uma normalidade na minha visão por força
dessas inúmeras pesquisas que a gente vem acompanhando aí pelo mundo afora. Isso realmente é motivador. Olha, seu Rubilar, que maravilha. Eu ouvi falar em esperança, né, com 80 anos, para ainda voltar a enxergar. Isso é muito legal. E, da mesma forma, eu, quando descobri meu problema de vista, na época eu tinha acho que uns 12 anos, e eles diziam isso, que em poucos anos já ia ser, né, uma doença superada, e realmente passaram mais de 30. E agora que a gente está começando a ver alguma coisa, o que fala aí na terapia gênica, algumas novidades que realmente vão poder nos ajudar nos próximos anos. Eu É, participo de um grupo de estudos lá na Itália, na Universidade de Nápoles, na Federico II, e eles têm ali bastante atualização também, muito conectados com os Estados Unidos, com a própria USP, que também tem um grupo importante nessa área do estudo genético, e agora lá na Itália eles já estão dando aí novidades bastante interessantes. Depende ainda muito do gene, né, afetado, da doença, etc. Me lembrando também que é uma doença hereditária, né? Então é, isso acaba passando de geração para geração. Eu mesmo tenho o meu irmão mais novo, que desenvolveu a mesma doença, mas dizem, graças a Deus, que na parte genética, na nossa família já se encerrou. Inclusive, essa sempre foi minha preocupação com o Vitório, né, que tem 4 anos agora, sim, mas ele tem uma visão assim extraordinária. E aí, falando em família, no apoio da família, além do é, meu marido, que também é muito presente, me ajuda bastante, o Vitório, uma graça, o quanto ele me ajuda, assim, já me leva, fala, mamãe, aqui tem degrau, me acompanha. E aí que eu acho o lado positivo da coisa, né, seu Rubilar? é, Porque a gente, não só nós aprendemos a ser ajudados, que eu acho que essa solidariedade falta muito na humanidade hoje em dia, né? Tudo muito cada um por si, cada um nas suas coisas, e a gente aprende a ser ajudado, e a gente percebe as pessoas, né, querendo ajudar, e é isso que eu estou desenvolvendo muito com o Vitório. E sim, eu digo para ele, eu falo, olha, não é só a mamãe, todas as pessoas, né? Sempre se colocar à disposição para ajudar. E isso é muito legal. Eu acho que é um é, sentimento que falta hoje em dia e principalmente nas novas gerações a gente tentar manter esse carinho, esse afeto e essa solidariedade entre as é. pessoas, Eu né? sou muito feliz por contar com o apoio da minha família aqui, muito presente, me apoia muito, me ajuda muito, facilita muito, às vezes até de uma maneira demasiada. E bem como na própria empresa. Os meus colaboradores são maravilhosos, todos muito presentes, me apoiando, né, me motivando, me dando condições plenas de um desenvolvimento normal dentro da minha empresa. Que bom. Nada na vida é por acaso, né, seu É, Rubilar? Então a gente aprende muito também com as dificuldades. Eu acho que podemos, né, dar essa mensagem para quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo, e cada um com as suas dificuldades, e que a gente tenha sempre motivação para superar e, enfim, e poder ser feliz, né? Que eu acho que é é, o que a gente precisa ter esse equilíbrio emocional com as nossas pessoas queridas em torno, né? Acho que seria verdade. isso. Fique à vontade se o senhor quiser deixar alguma mensagem, enfim, para a gente poder, né, concluir agradecendo já a sua participação, essa Olha, troca de experiência, essa motivação, que eu acho que isso é muito, muito, muito bom. Isso é que não tem preço. não, eu quero agradecer muito, principalmente o teu convite de estarmos juntos aí nessa busca de uma solução, né? E agradecendo muito aí a oportunidade que a gente tem tido no dia a dia de buscar incessantemente, não desistir jamais, né, de uma busca de uma solução, acreditar sempre que é possível, né, até porque, como disse há pouco, as pesquisas estão em pleno andamento, né, o que nos cria uma esperança, uma convicção de que efetivamente, em algum momento aí, não muito distante, né, a gente possa ter uma solução definitiva para essa questão e para as novas gerações que estão surgindo, né, os jovens portadores dessa retinose, com certeza serão beneficiados pelas soluções que a pesquisa, a medicina como um todo, vem desenvolvendo e com certeza encontrarão um tempo recorde aí. Muito obrigada, seu Rubilar. Um prazer enorme aí compartilhar com os nossos seguidores a sua experiência.
Ótimo. Eu que agradeço a oportunidade.